Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um gênero muito conhecido da linhagem da nossa família evolutiva, o gênero Australopithecus. Meu nome é Mercedes Okumura e eu quero convidar você a aprender um pouco mais sobre esses nossos ancestrais. Hoje nós vamos conhecer um dos gêneros mais famosos da nossa linhagem hominínia, os Australopithecus. Esse nome surgiu com a primeira descoberta de um fóssil na África do Sul em 1925 pelo antropólogo Raymond Dart. Raymond Dart descobriu que seria o fóssil de um Australopithecus africanus, conhecido também como a criança de Taung. Atualmente, os fósseis para esse gênero Australopithecus são conhecidos no leste, no sul e na região centro-norte da África, ou seja, o que é atualmente a Etiópia, a Tanzânia, a África do Sul e o Chad. As várias espécies conhecidas de Australopithecus surgiram em torno de 4,4 milhões de anos atrás, em um período geológico conhecido como Plioceno. É provável que você já tenha ouvido falar da Lucy, o nome dado a um famoso fóssil de uma fêmea Australopithecus encontrada na Etiópia nos anos de 1970. Esse nome foi dado em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Nossa Lucy pertenceu a um dos gêneros mais conhecidos de Australopithecus, o Australopithecus afarensis. Mas dentro do gênero Australopithecus há pelo menos 7 espécies descritas que viveram na África entre 4,4 e 1,2 milhões de anos. Há ainda cientistas que dividem os Australopithecus em 2 gêneros distintos. Os próprios Australopithecus, que seriam as espécies mais gráceis, e que podem ser representadas pela espécie da nossa querida Lucy, o Australopithecus afarensis, e por algumas outras espécies. E o segundo gênero proposto por alguns pesquisadores seria o Paranthropus, que seria um gênero de morfologia mais robusta, com dentes muito maiores e uma crista sagital no topo da cabeça, indicando assim uma adaptação para a mastigação de alimentos mais duros. Este é um exemplo do gênero Paranthropus, onde vocês conseguem ver, além da crista no topo da cabeça, também o tamanho enorme dos dentes dessas criaturas. O importante aqui é entender que todas essas espécies de Australopithecus compartilham características comuns, incluindo adaptações para a bipedia, uma estatura média entre 1,20 m e 1,40 m e um crânio bastante prognata, ou seja, com a face projetada para frente do que seria o neurocrânio. Apesar dos Australopithecus apresentarem um tamanho de cérebro bem menor do que o nosso Homo sapiens, eles já eram bastante encefalizados, ou seja, apresentavam um tamanho de cérebro muito maior do que seria esperado para um mamífero desse tamanho. É também com os Australopithecus há pelo menos 2 milhões de anos que aparecem as primeiras ferramentas de pedra lascada, que eram simples seixos dos quais algumas lascas eram retiradas. Agora, nós já sabemos que o modo de locomoção bípede é uma das condições mais importantes para que algum fóssil possa ser considerado como fazendo parte da nossa linhagem. Então, uma coisa importante a saber é que os Australopithecus eram criaturas bípedes. Porém, a bipedia dos Australopithecus não era exatamente como a nossa de Homo sapiens. Essas criaturinhas passavam parte do tempo no chão e parte do tempo nas árvores. Por isso, eles eram uma curiosa mistura entre os traços mais basais, talvez semelhantes aos símios atuais, e traços mais derivados, mais parecidos com os nossos humanos. Isso tem a ver com essa mistura entre adaptações para a bipedia e para a locomoção nas árvores. Então, por exemplo, os braços dos Australopithecus eram muito mais longos em relação ao corpo do que o que nós vemos em nós, Homo sapiens. No entanto, como já dissemos, os Australopithecus eram sim criaturas bípedes e por isso apresentavam em maior ou menor grau
todas as adaptações que nós descrevemos para vocês no nosso episódio sobre bipedia. E se você perdeu esse episódio, corre no link para assistir novamente. Então, temos adaptações importantes desde a ponta da cabeça até o dedão do pé, incluindo adaptações relacionadas à pelvis, às pernas e aos pés. E também, é claro, as adaptações relacionadas à posição do foramen magnum, que é o local na base do crânio, onde se encaixa a coluna vertebral. Esse foramen magnum nos australopitecos, ele é encontrado em posição mais anterior, ou seja, mais próxima à face, o que indicaria então que esta criatura realmente era bípede. Além da evidência fóssil que indica a presença de bipedia nessas criaturas, existe também uma trilha de pegadas fossilizadas feita por 2 espécimes de Australopithecus afarensis andando lado a lado. Essas pegadas são conhecidas como pegadas de Letoli e são encontradas na Etiópia e datadas de 3,7 milhões de anos, e também são uma evidência muito importante da presença de bipedia nos australopitecos. As últimas espécies de australopitecos foram extintas em torno de 1,2 milhões de anos atrás, mas ainda não há consenso sobre as razões para essa extinção. Estima-se que uma dessas espécies de australopitecos tenha dado origem ao nosso gênero, o gênero Homo, por volta de 2 milhões de anos. Antes que você pense que essa extinção dos australopitecos significa um grande fracasso evolutivo, queria só avisar que a espécie mais longeva deles, o Australopithecus afarensis, sobreviveu por mais de 1 milhão de anos. Esse tempo é muito, mas muito superior ao da nossa própria espécie Homo sapiens, presente no planeta há pouco mais de 200 mil anos. Pessoal, esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido pela equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, em parceria com o Grupo de Divulgação Científica, Arqueologia e Pré-História. Se você ficou com alguma pergunta, deixe nos comentários e depois a gente grava um vídeo só respondendo as suas questões. E não perca o nosso próximo vídeo sobre as origens do nosso próprio gênero, o gênero Homo. Até lá!